seja Recording bem-vindo, Program. seja bem-vinda. Hoje eu tenho o grande prazer de conversar aqui com um dos professores que foi e continua sendo uma grande referência para mim, que é o grande professor Mauro Ghiseline. Professor, que prazer gigante poder conversar com o senhor aqui. E gostaria que eu, dar as boas-vindas e que o senhor se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal te conhecer um pouco melhor, né? Já conhecem, mas só para formalizar aqui. Que bom. Primeiro, professor doutor Polito, é uma alegria muito grande. Sabe quando os jovens convidam o idoso, né, para estar ao lado, né? É muito legal. Porque assim, né, quando você começa... Eu ainda não tenho nome de sala, nem cortei fita de inauguração, porque aí tem que ser nome de campeonato. Aí você está ali, cuidado, né? Mas olha, realmente é uma alegria muito grande. Você falou um pouquinho, né? Na verdade, assim, eu trabalho com educação física há 54 anos. Eu comecei no final dos anos 60, né? Eu comecei, jogava basquete no interior e tal, e o professor me pediu, não tinha CREF na época, né? E eu, com 16 anos, eu ajudava o professor de educação física lá no interiorzão, sou caipira do interior, lá Do em interior, de Adamantina. onde você é, Então, professor? Adamantina. Damantina. Não, depois de Marília, lá perto da Barranca do Rio, um pueblito, né? Enfim, aí eu jogava, tinha 1,76 m, era o craque da cidade, né? Também não tinha pior, né? E aí ele me chamava e eu treinava à noite com o professor e à tarde, viu, Polito? Eu tinha cerca de 30 crianças que eu ensinava basquete. Então, eu comecei na pedagogia do movimento, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tinha lá, então, um dia tinha aquela criançada atrás de mim, eu com 16 anos, né? Aí, com 17, né, eu resolvi fazer educação, eu queria fazer medicina, mas não tinha dinheiro para cursinho, etc. E aí, tinha duas faculdades de educação física no estado, que era São Carlos e a USP, né? E aí eu peguei o trem, peguei minha malinha e vim, fiz um cursinho intensivo e entrei na USP com 17 anos. Isso com quantos anos? Você Eu entrou tinha lá? 17 anos. 17 anos? 17 anos. Eu entrei Então na entrou USP o com cursinho 17. e você fez uma vez o cursinho e entrou? Entrei. Eu fiz um intensivo, né? A escola de educação física, a minha turma de 69 foi a primeira turma da USP, que antigamente era a Escola Superior de Educação Física do Estado de São Paulo. E a turma anterior brigou para melhorar o vestibular, para ter física, química, matemática e tal, né? Inglês. E eu fui da primeira turma com um logo no peito lá, USP, Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo. E eu entrei com 17 e terminei com 19 para 20, né? Eu terminei muito cedo, eram 3 anos semi-intensivo, né? E aconteceu um fato interessante, né? Porque no terceiro ano eu dava aula para crianças. Aí eu cheguei para o professor de educação física infantil e disse: professor, eu estou dando aula na escolinha, no Patinho Feio, eu queria trazer os meus alunos para ver se eu estou fazendo a coisa certa. Eu falo, traz menino, chamar menino, mas eu tinha 20, 19 anos, né? Falo, traz menino. Aí eu peguei um ônibus, né? Enchi com os 30 Little Devil lá, né? Os Little Devil, né? Pedi para o diretor e cheguei lá na Escola de Educação Física, aí eu, meus demônios, né? Aí sentou lá os 40, 80 alunos da faculdade, sentados na turma do terceiro ano, né? E eu lá comandei a molecada e corre, pula, salta e vai, jogo, não sei o quê. Aí o professor ficou enlouquecido, né? Ele já estava idoso, né? Idoso, tinha 60 e poucos anos, professor Idílio. Aí terminou, a turma adorou e tal. Aí ele chegou, me chamou e falou assim: menino, vem cá, vou te fazer uma coisa. Você termina esse ano. Eu falei, professor, então, você termina e você vem trabalhar comigo. Você tem muito jeito para trabalhar com criança. Eu tinha 20 anos. Ô, louco. Né? Aí eu terminei a faculdade, né? Em 71, Isso com aqui em 20 São anos, Paulo. aqui em São Paulo, na Escola de Educação Física da USP, Não, mas né? Que era lá no ginásio do Ibirapuera. essa escola foi aqui em São Paulo que você foi. Aí, aqui em São Paulo. Em São Eu, Paulo. eu já estava aqui na universidade, e aí eu terminei, Polito, em 71, né? 1971, com 20 anos, e aí eu fui contratado no ano seguinte, em 72, como auxiliar de ensino. Acho que fui o professor mais jovem da universidade. Eu, com 20 anos, não tinha feito 21 ainda, fui contratado como auxiliar de ensino na Escola de Educação Física, no Departamento de Educação Física Infantil. E nessa época eu jogava basquete, né? Então, em 70, em 69 eu fui juvenil. Em 70, o José Medalha, o professor Medalha, foi da seleção brasileira e tal. Ele me chamou, falou: menino, tudo menino, né? Eu fui juvenil do paulistano.
né? Em 69 fui juvenil. O E aí em paulistano tem 70 uma baita história no basquete, né? e eu comecei lá, então. E aí eu joguei em 70, eu comecei a trabalhar no Paulistano com escolinha. Pouca gente sabe disso, eu nem coloco no meu currículo essa história. Mas eu fui técnico de basquete de 70 a 79, do mini e terminei na principal. Eu fui vice-campeão paulista. E não Da, coloca isso da... no currículo, professor? Eu É que não, eu quando o nem currículo é recebi. muito grande, tem aquela, né, tem o privilégio de escolher o que vai e o que não vai, né, Bruno? Pouca gente sabe disso, né? E a história é assim, né, Poli? E aí, em 72, eu estava na USP, desemprego, eu trabalhava no Paulistano, né? Segunda, quarta e sexta, na Escola de Educação Física, dava aula na Escola de Aplicação da USP, eu trabalhei com criança, né? Durante quase 20 anos, eu fui consultor do MEC, escrevi um livro para o MEC, eu implantei Educação Física Infantil em mais de 200 cidades do Brasil. Eu fui consultor do MEC, eu escrevi as diretrizes da educação física escolar no MEC, eu sou um dos escritores nos anos 80. Que legal, que top. Então, eu trabalhei muito com criança, né? Então, eu fui conhecido inicialmente como professor de educação física infantil. Eu ministrei mais de 400 cursos no Brasil inteiro sobre educação física infantil e macroginástica, nos anos 70. Né? E junto com isso, no círculo militar, eu comecei a trabalhar com ginástica, então eu era técnico de basquete, né? Que época é isso? Quando foi isso no círculo? No círculo, eu fiquei no círculo de 72 a 88. Você não conheceu o Armando, né? Armando Dias Júnior. Armando? Armando Dias Júnior. Ele era do basquete lá. Eu tive a oportunidade de fazer estágio com ele. O Armando foi depois, eu já tinha saído do círculo. O círculo teve basquetebol nos anos 90, por aí, acho que nos anos 90. Então, então essa história assim, né? Eu trabalhei aí, a educação física infantil tem uma história muito interessante, né? Eu tenho cinco livros escritos sobre educação física infantil. A minha tese de mestrado foi macroginástica, atividade física entre pais e filhos, né? Eu fiz a minha tese, eu fundamentei essa ginástica entre pais e filhos. É um trabalho inédito, né? E depois eu fui para a Secretaria de Esportes, fui 10 anos consultor da Secretaria de Esportes, montei passeio a pé, passeio ciclístico, Domingo Feliz, né? E a gente montou um programa de atividade física como alternativa de lazer na Secretaria Municipal de Esportes. Então eu tive essa experiência também no lazer. Pouca gente sabe disso, né? A gente fala, o cara é no multifuncional, mas eu tive, né, em 54 anos, né, Polito, eu tive a oportunidade de trabalhar no esporte. Chegou uma hora e falei, basta, esporte não é para mim, não. Eu estudei nos Estados Unidos, fui ver basquetebol no Arizona State University, fui fazer educação física infantil e via basquete também. Aí eu cheguei e falei, Medalha, eu estou fora. Aí eu sou vice-campeão paulista. Se eu quiser ser alguém no basquetebol, é política, eu tenho que estudar mais, não, mas eu estava muito envolvido na USP e com ginástica na época, né? Então, aí em 79, eu deixei o basquetebol para me dedicar à universidade, né? E a educação física infantil. Aí eu deixei o esporte de alto rendimento, né? Então, Mas, agora, só fazendo um parênteses aqui, até por uma questão, me parece que o desemprego nunca foi problema na sua vida, né, professor? Porque mal se formou, já estava empregado e porque daí... sabe o que acontece? É um detalhe muito. Imagine você, há 50 anos atrás, quando eu me formei, esse ano eu faço 50 anos de formado. Imagine que tinha duas faculdades. Os diretores, Polito, iam na escola de educação física e pedir, pelo amor de Deus, para a gente dar aula. Então, eu, no segundo semestre do primeiro ano, me arrumaram um emprego. Eu era caipira, não sabia fazer nada, mas eu tinha jeito para trabalhar com criança. Então, eu fui trabalhar no segundo semestre da faculdade, né, no Colégio Santa Lúcia Filipim, lá na Vila Brasilândia. Depois eu dei aula em colégio de estado, fui no segundo ginásio estadual do Juvenal Parada, dei aula no estado. Depois eu fiz concurso público, passei, fui professor do estado. Depois eu dei aula na escola de escola de aplicação da USP, sabe, como professor. Então, na época, né, Polito, você imagine o seguinte, quando eu fiz o vestibular, só tinha 80 vagas na USP, e era assim, 40 para mulheres e 40 homens.
Era 40, era dividido, era 40 vaga, é vaga feminina e masculina, olha que loucura. E na minha turma, nós éramos em quase 1.000 candidatos para 80 vagas. Na primeira turma, só entraram 32. E aí caindo, todo vestibular era eliminatório. Se você não tirar a nota, o exame prático que eu fiz, se eu contar, dá uma live só para falar como é que era o exame prático. Né? Naquela época, a educação física tinha teste prático para entrar, né? Aqui, se fizesse hoje, Polito, se fizesse o exame prático que nós fizemos, entrava 5 caras na Mas me fala uma coisa, professor, é ruim esse exame prático? Porque eu dava aula na graduação até começando desse ano. E assim, eu vejo também que muito se fala da questão da exclusão pelo movimento e tudo mais. Mas eu vejo também que na educação física está difícil dar uma aula prática hoje na graduação. Não, você não consegue. Os caras, primeiro que os caras não vão com roupa os caras parecem que têm vergonha. Eu vejo professor dando curso de jeans e não sei o quê, nada contra o jeans, mas você precisa botar uma bermuda, precisa botar o senhor falou uma coisa, esse final de semana, sábado, né, para não dizer que eu estou mentindo, dia 28 eu estava no Albert Einstein dando aula, e aí eu falei exatamente a mesma coisa. Eu falei, eu acho patético um professor com doutorado, raio que o parta, vir aqui para falar de força, potência, lá, que o cara pisar na quadra de calça jeans e camisa. O cara não respeita o uniforme do laboratório, que é calça de moletom, agasalho, bermuda. Abrigo, bermuda. Sabe o que acontece? Eu vejo assim, acho que a soberba, sabe, assim, a arrogância, o cara parece que tem vergonha. O cara, para dizer que ele precisa dar aula de jaleco e estetoscópio, mas eu não faço avaliação, eu faço diagnóstico. Diagnóstico é uma palavra nossa, mas eu faço diagnóstico clínico. Para com isso, pelo amor de Deus, sabe? O profissional de educação tem que saber fazer diagnóstico. O que é diagnóstico? É a palavra mágica. O médico faz uma avaliação, para mim é um diagnóstico. O diagnóstico são 5 passos para um diagnóstico. Sabe? O que é diagnóstico? São 5. Primeiro, diagnóstico, você precisa ter, primeiro, fundamento científico e experiência prática. Sim. Vou dar um exemplo. Um monte de médico mata o cara porque não sabe fazer diagnóstico. Eu quase morri, há uns 20 anos, 15 anos atrás, porque eu fui no hospital com dores, o médico, desgraçado plantonista, não sabia, ele acho que faltou aula de propedêutica. Ele não conseguiu diagnosticar a mim uma apendicite estupurada. É um teste básico, você aperta, a borra estufa, você levanta, faz uma flexão de quadril, você sente dor, na coisa. Ele não, você não tem nada. Aí ele me mandou fazer um ultrassom, falei para o médico do ultrassom, o senhor, para mim, vê a vesícula. Senhor, você é doutor? Você é médico? Eu falei, não, eu só entendo um pouquinho de anatomia. Eu quero que você veja a parte de baixo, o saco de Douglas, eu quero que você veja o meu pâncreas, eu quero que você veja o meu intestino, eu quero que você veja a minha... Como é que eu tô? É um japonesinho, um sonsinho. Acabou, falou assim, olha, eu não achei nada, o seu intestino está um pouco congestionado, e no dia seguinte eu estava sendo operado. Porque o cara não sabia fazer diagnóstico. Meu pai foi no hospital com princípio de infarto, falaram que ele estava com uma dor abdominal, que era só tomar Buscopan, que era gases. Gases. Então, isso, sabe, Polito? Então, não é hospital ruim não, hein, professor? Hã? Não é hospital meia boca não, hein? Não. Eu estava no Einstein, não era no... não é no... Então, sabe, eu tive oportunidade, né? E eu vejo assim, eu fui fazer doutorado com 64 anos, porque eu queria provar que o que eu sabia na prática que dava certo. A minha tese de doutorado, eu provei o óbvio. Eu tinha avaliado também mais... Também acho uma outra coisa fantástica, né? Eu quero morrer quando eu vejo um doutor, os caras têm, né, orgulho. Sou doutor com 26 anos. Fala, legal. Qual maturidade você teve para defender uma tese dentro de uma área que você nunca trabalhou? Né? Ou o cara sai, faz o mestrado, já faz o doutorado, aí o cara sai doutor em treinamento com 30 anos, mas nunca prescreveu treino nem para o pai. Aí você fala assim, você é doutor em treinamento? Você vê, a gente está fofocando, eu vou contar um caos para você, bem isso daí. Eu coordenava um curso de pós-graduação lá na FMU de personal trainer, sabe, mais de 20 anos atrás. Foi o primeiro curso de pós-graduação em personal trainer. E as disciplinas tinha lá exercício e emagrecimento. Né? Então, era o Tavico e mais o Arthur Monteiro, nós 3 coordenávamos. Aí, Polito, alguém lá convidou um doutor em obesidade e emagrecimento pelo Unifesp. O professor tinha feito. Aí o cara chegou lá, né?
para dar aula e tal, aí tá, pô, puta polvorosa, pô, emagrecimento, é tudo que o personal trainer quer saber é como emagrecer o cara, né, meu? É a exato. disciplina que mais dá, que mais Mas, vende emagrecimento. Aí, Polito, sabe o que aconteceu? Primeira parte da manhã, o cara deu lá a lipólise, o processo inflamatório, a liberação, a miogênese, ele falou toda a fisiologia do emagrecimento, tudo aquilo que está no livro. uhum. Almoço. Dá aula em pós-graduação, depois do almoço, ele precisa ser bom para segurar a turma. Precisa, porque Precisa ser bom, precisa ter punch. desafiar a fisiologia, né? Aí você precisa ter punch. Aí, pô, tinha 30, 40 negros na sala. Aí ele ia começar, um aluno falou assim, professor, doutor fulano, me diga uma coisa, quantos gordos o senhor já emagreceu? Ele falou assim, nenhum. Porque a minha tese, eu trabalhei com ratos obesos, que nós temos dieta restritiva. Olito, os caras levantaram e foram embora. E dá para entender, né? Dá para entender. Aí, eu entrava na semana seguinte, com aprendizagem técnica, aprendizagem motor, eu levava uma filmadora, botava o tripé lá, nem mandava, não tinha ainda o celular e tal, eu mandava os caras aquecer e eu filmava, o cara, respira, amigo, você tá louco? Claro que o cara está respirando. O que você quer que ele faça o quê? Era assim a pegada da aula. Era assim a pegada. Vocês não sabem nada, vocês são trocador de pino. Vocês não sabem. Bom, aí os caras, aquela puta polvorosa. Queremos dinheiro de volta, enganação, não sei o quê, tal. E o cara veio. Falei, tá bom, gente, vamos fazer o seguinte. Eu cuidava de uma garota, né, que tinha 110 quilos, e um ano e meio depois ela perdeu 50 quilos, ela diminuiu 50 quilos, era a minha aluna cliente, a Priscila. Eu cuidei dela um ano, ela diminuiu 50. Eu falei, eu posso fazer o seguinte, eu não sou especialista no doping de obesidade, nem fazer bioquímica da lipose, eu não sei nem o ciclo de Krebs, pô. Nem decore as 36 reações. Está no livro, eu vou decorar essa merda. Eu preciso fazer o cara entre essa dose, isso eu sei. Eu preciso saber como é que eu removo o lactato, preciso saber como é que eu absorvo, preciso saber de intervalo. Agora, o que acontece é problema do bioquímico, isso não é problema meu. Faz parte, cada um com a sua área. Na minha, eu não dou aula de Lógico, bioquímica, eu não não tem dou nada de aula de errado com isso. fisiologia, pô. Eu sou consumidor. Aí eu falei, eu vou trazer o seguinte. Aí eu peguei, convidei a Priscila, ela foi lá, falei, conta a história. Eu vou falar, como é que eu cuidei da Priscila? Ela é filmada. O que os caras chamam de treinamento concorrente, né? Pô, o que a Priscila fez? Treinamento de força com treinamento de resistência, com circuito. Porra, ela é a dieta. Pronto, meu. Pô, débito calórico com dieta. E, pô, aí eu mostrei. Você entende? Então, pô, os caras, amigo. Bom, essa é um pouco da minha história. Maravilha. E, professor, pelo que me parece, aproveitando o ensejo aqui, você, né, começou no esporte, e a gente fala bastante do termo pedagogia do movimento. E me parece que a pedagogia do movimento, ela, infelizmente, nos currículos da educação física, ela está muito mais ligada à educação física escolar do que à área do treinamento, do fitness, da saúde. Por exemplo, se eu pegar a literatura, a bibliografia básica e a complementar de um curso de treinamento, vai ter lá Kurren Weineck, Tudor Bompa, mas não vai ter Gallagher. E o Gallagher vai estar mais ligado lá para a área da educação física escolar. Por que a pedagogia do movimento está mais atrelada à educação física escolar do que ao treinamento, se nós do treinamento ensinamos mais movimento, na minha concepção, aí você me corrija se eu estiver errado, do que o pessoal da educação física escolar? Então, primeiro é o seguinte, você falou do grande amigo meu pessoal, eu sou amigo pessoal do Gallagher, eu estudei com ele. Caraca, que legal! Eu estudei, eu fiz um estágio com ele lá em Bloomington, na Indiana, em Bloomington. Ele foi me buscar em Indianápolis, do carro dele. Eu fiquei na universidade e final de semana eu ia ajudar ele a limpar a cocheira dos cavalos dele lá. Então, o Gallagher é um tremendo amigo meu. E eu tive a oportunidade, né, de fazer uma... Oh, que loucura! Eu fui jantar com ele um dia e ele falou assim, Mauro, eu não sei quem mais aproveitou a vinda, se foi você comigo, eu com você. E eu quero que você faça a revisão de um capítulo do meu livro novo que chama Talk with Children.
né? Então, eu conhecia muito, eu tinha estudado muito o trabalho dele, ele ficou surpreso como eu conhecia o trabalho dele. E o Gallagher tinha uma coisa muito interessante que pouca gente sabe disso. O curso de doutorado dele, Polito, de manhã era aula teórica. Depois, os alunos de doutorado dele tinham que dar aula prática no laboratório de aprendizagem motora que ele tinha, que era para criança. E a Que gente legal. supervisionava os alunos. Os alunos de doutorado, de E mestrado. doutorado, botava o short e tinha que botar o short, viu? Tinha que botar o short e ir lá e dar o treino. E a gente filmava, analisava e via se o cara sabia o modelo e sabia da aula, porque não adiantava você saber, faz de movimento reflexo, movimentos primitivos, reflexo, movimento básico, específico, a ampulheta do Galarrui, os movimentos elementares, estágio elementar, maduro. Isso é teoria, meu. Mostra. Aplica aí o modelo conceitual. O cara tinha que dar aula, você não passava. E sabe o que acontece? Eles ganhavam, as crianças se matriculavam nesse laboratório, eles eram remunerados para pagar o doutorado. Tinha que trabalhar para pagar o doutorado. Então, esse era o conceito do Galarrui. Tá? Então, a gente ficou muito amigo, ficou muito amigo. Então, é o seguinte, é aquilo que eu coloquei para vocês. Primeiro que muita gente, sabe, Polito, que fala em treinamento, não sabe a definição de treinamento. Uma das melhores definições de treinamento é do professor Dr. Valdir Barbante, que é um dos maiores caras do treinamento esportivo, que está aposentado, ele ficou o saco cheio. O Valdir foi preparador físico da seleção brasileira que ganhou dos Estados Unidos de Indianápolis. A gente estudou junto e eu escrevi 2 livros com o Valdir Barbante. Então, o Barbante é um cara que, pô, os caras falam hoje, o Valdir já falava no livro dele há 15 anos atrás sobre a musculação, sobre levantamento olímpico. O conceito do Valdir é muito bom. E o conceito de treinamento dele, que eu adaptei, o que é treinamento? É prática pedagógica de exercícios. Aí eu coloco exercícios de efeito geral e exercícios de efeitos localizado, exercício feito com peso do próprio corpo, acessórios, máquina, aparelhos, com música ou na água. Esse exercício, os caras não sabem nem o que é o exercício. O que é exercício? O que é exercício? É prática sistematizada de 2 ou mais movimentos básicos. Isso é exercício. É algo sistematizado. Então, o treinamento, todo treinamento envolve aspecto pedagógico. Por quê? É prática pedagógica de exercícios, aí você pode abrir o leque, né? Classificar o exercício quanto ao efeito metabólico, sobre o exercício sistêmico, sobre o efeito do exercício, componente metabólico. Mas, bom, para quê? Todo treinamento, a pedagogia do treinamento implica em dois aspectos: o desenvolvimento de capacidades biomotoras e a aprendizagem, aperfeiçoamento de habilidades motoras. Então, o esporte é fundamentalmente caminha nesses 2 pontos. Eu não sei arremessar basquete, eu não acerto por quê? Veja, o jogador de basquete hoje tem que ter potência e precisão para arremessar. A linha dos 3 pontos já ficou curta, eles vão aumentar a linha. Veja a distância, o cara dá um jump com precisão a 5, 6 metros. Jump, não é paradinho, ele dá um jump no ar, ele sai 40 centímetros. Como é que ele chega naquele nível? Porque houve um processo de aprendizagem das habilidades motoras e o desenvolvimento de capacidades. O que ele precisa? Potência. Esportista é potência, menos que você faça Tai Chi Chuan. Se o cara não tiver potência, ele não faz esporte. A não ser que faça e-games, né? Games, não sei o quê, arco e Xadrez, flecha, mas tem que ter poker. força. Né? Sabe? Então, a pedagogia, o que é a pedagogia? É a arte de ensinar. O que é pedagogo? Veio do pedagogo. Quem que era o pedagogo? Era aquele escravo que ensinava os filhos dos bacanas lá de Atenas. Esse era o pedagogo. Então, a pedagogia, né? Fisiologia, morfologia, é estudo né? Do ensino. Então, todo treinador, ele tem que ser um pedagogo, porque ele tem desses caminhos. Né? Ele ensina e desenvolve. Capacidade é desenvolvida, habilidade é aprendida. Tem muita gente que não consegue entender esses conceitos. Que Conceito fantástico, capacidade... hein? Capacidade é desenvolvida, habilidade é aprendida. Tem gente que não Isso, sabe a diferença conceitual entre capacidade física e habilidade motora. isso. E você vê, a gente usava antigamente, né, a gente usava assim, era valências físicas. Depois veio capacidades físicas.
qualidade física, depois vem qualidades motoras, depois vem qualidades condicionantes e coordenativas. Puta briga, é condicionante, é coordenativa. É que eu estudo um pouquinho, né? Então, hoje, por que eu utilizo, que não é da minha, pelo amor de Deus, capacidades biomotoras? Vida motora de movimento. São capacidades para o movimento, para a vida do indivíduo. Então, nós temos capacidades biomotoras. Nós falamos em bioenergética. Eu acho que hoje a bioenergética já ficou velha, porque nós temos hoje que abordar o que é a psicobioenergética, porque a bioenergética é similar em todo mundo, mas os indivíduos são diferentes pelos aspectos psicofísicos, ou psicoemocionais, ou psicológicos. Eu não gosto da palavra psicológico, tá? Eu gosto da palavra emocional, é o que eu prefiro, né? Então, por isso que é um erro um preparador físico, um treinador, não querer ser chamado de professor, porque ele ensina, toda situação que tem ensina é o ato de um professor. Se ele é um professor, é treinador, ok. Se ele é um professor, é um coaching, ok. Mas o ato de transformação, na medida que você tem alguém numa sala de musculação que está lá ajudando o cara, você está ensinando, ou não? Verdade. Tá? Verdade. Então, agora, o que é treinamento? Todo treino é uma prática sistematizada, é uma prática pedagógica, por isso que tem sequência, intensidade, volume, complexidade, sequência. Isso é pedagógico. E quando a gente fala no ensino do movimento, você falou uma coisa muito legal em relação à biomotora, que é desenvolver valências importantes para a manutenção da vida, né? Movimentos para a vida. Parece que adquire erroneamente, uma conotação de que só o treino funcional faz isso, né? Não, isso, sabe, primeiro, essa é uma bobagem muito grande, as pessoas ficarem... eu poderia justificar, eu uso a palavra multifuncional, porque você é multicomponente, você é multidimensional, você é multitarefa, você é multitudo, o ser humano é multissistêmico. E você é daquela então, linha também que funcional é aquilo que funciona, ou... Claro, claro. E sabe o que acontece? As pessoas não se esquecem que o treinamento funcional ele se baseia no princípio básico, primário do treinamento esportivo, que é o princípio da especificidade. Acabou. É isso aí. Se o cara entendeu, se você quer ser um bom tocador de violão, não vai treinar piano, nem bateria. Mas ambos precisam de conhecimento de música. Só que a habilidade de tocar piano é aqui e a de violão é aqui. Não tem nada a ver. É a mesma coisa. Eu vou fazer isso porque ajuda aquilo. Cara, você faltou na aula de aprendizagem motora. Você vai me dizer que isso é funcional? Me mostra. Funcional é o treinamento que você ajuda o mundo real de movimento. Qual que é o mundo real de movimento de um corredor de 100 metros? É correr em linha reta. Qual que é o mundo real de um barreirista de 110 com barreira? Correr em linha reta, com flexão e rotação externa de quadril e centro de gravidade que se projeta a cada pulo. Qual que é o mundo real de movimento do jogador de basquetebol? Eu vejo os caras pegar a escadinha de agilidade e fazer aquele passinho. Me mostra no mundo real que você corre com um passinho curtinho. Isso é verdade. Me mostra. Então, isso é transferir. Não, velocidade de perna. Agora, se você treinar só na escadinha de agilidade, você perde amplitude de movimento, você inibe a passada longa. E você não corre tique-tique-tique-tique. Você corre com passada longa. Fantástico. Percebe? Então, isso se chama transferência de aprendizagem motora, que é transferência proativa positiva. Então, o levantamento terra é parecido com pegar um objeto no chão. É parecido, mas não é igual. Então, quando o cara fala em treinamento funcional, eu pergunto assim, me mostre a similaridade de habilidades motoras. Ficar em pé, em cima de uma base instável, é parecido com o quê? Ficar em pé com a base estável. O arremesso arranque é parecido com o quê? Com arremesso arranque. Que outra situação você tem arremesso arranque? Não tem.
Mas por que eu uso o arremesso-arranque? Porque é um exercício em cadeia cinética global, que integra joelho, quadril, num componente sinérgico. Agora, isso aqui existe no voleibol? Não, ninguém joga voleibol assim. Bom, agora, então, essa pegada aqui não tem nada a ver. Agora, se eu não inibir esse movimento, agora, isso aqui não existe. Aqui você tem a flexão, você tem um movimento de potência. Aí eu vou fazer o arremesso, arranque para o basquetebol. Cuidado que no arremesso não ajuda em nada, na precisão de movimento. Você está fazendo um movimento contrário, você está flexionando o pulso e eu preciso da flexão, não da descensão do punho. Então, o pessoal do funcional precisa tomar vergonha na cara e parar de ficar falando abobrinha. Eu vejo assim, todo o exercício ele pode ser mais ou menos funcional. Polito, como é que é o mundo real de movimento dos esportes, dança, luta? Você está fazendo judô que eu vi. Então, você tem que treinar no solo os movimentos de flexor, o abdominal no solo. Porque quando você vai no chão, quando você vai fazer o movimento de pegada, de puxada, é no chão. Mas se você não tiver estabilidade de fazer a rotação do tronco em pé, você não derruba o cara. E quando você vai no chão? Então, justifica-se para quem faz judô fazer exercício no solo, de abdominal, canoinha, o sugado, aquela tranqueira toda, sabe? O burpee. Agora, não justifica para um cara que fica sentado o dia inteiro em pé fazer abdominal deitado, sabe? Não tem, porque é menos funcional. Então, é assim, não existe exercício que não seja funcional. Eu digo assim, é menos e mais. É um contínuo. Então, eu faço ajuste. É um contínuo do Fantástico. Não treinamento. é ele é ou não é, né? Ele é Não, isso mais é para bobagem. isso, é menos para aquilo. É fantástico. Exatamente, exatamente. Agora, imagina o seguinte, uma senhora ficar sentada fazendo rosca direta para um idoso, para quê? Só se ela tiver um enfraquecimento, ela não consegue fazer um movimento de flexão para levar o copo. Ela precisa de movimentos globais, porque o dia a dia, ela toma cafezinho. Bom, se ela tem tremor, se ela tem mal de Parkinson, acerta a boca, então eu vou fazer uma abdução, uma flexão e extensão de cotovelo. Este movimento, puxa e volta. Agora, eu ficar sentadinho fazendo assim, bom, É, não faz. Agora, me diz uma coisa, professor. Eu posso até dizer que aprender movimento é importante para fazer uma pessoa ativa, né? Porque eu fico imaginando assim, a gente brincou no começo da aula, que na graduação hoje em educação física fica muito difícil, às vezes, você dar aula prática, porque as pessoas estão chegando cada vez com um nível maior de descondicionamento e de descoordenação, né? Se é que esse termo a gente pode utilizar. Né? A coordenação motora é zero, ou muito próximo dela. Hoje eu vejo que dentro da Faculdade de Educação Física, a galera, né, os mais aptos ali mesmo a entender o movimento são os fisiculturistas, os caras do CrossFit, são os caras da corrida, porque estão fazendo alguma coisa. Né? E tem muita gente que chega lá sem histórico de atividade nenhuma. E aí eu me preocupo assim, qual que é a chance que essa pessoa que não sabe fazer movimento tem de, no futuro, se tornar um adulto ativo, de viajar para uma praia num final de ano e jogar um vôlei na praia, de jogar um polo aquático, ou de sair no final de semana e ir para o parque fazer uma corrida. Porque essas pessoas, a aprendizagem do movimento, né, ela extrapola o senso da performance, ela vai no senso da mudança de comportamento de uma pessoa sedentária para uma pessoa ativa. Correto? Isso ou... não, não. E sabe o que acontece? Às vezes, assim, toda criança, menos que ela foi prisioneira, foi não sei o que, hoje nós temos uma restrição de espaço que tem diminuído o desenvolvimento motor das crianças. Então, as crianças estão muito mais desenvolvidas nas habilidades motora fina. Você pega um menino de 4, 5 anos, ele domina o celular com uma proeficiência fenomenal. Esses jogos motores que tem no celular, então ela tem uma habilidade motora manual, uma coordenação motora fina muito interessante, muito desenvolvida. E é possível isso. No entanto, o controle motor, a coordenação motora global, as habilidades de correr, saltar, empurrar, puxar, aquilo que faz parte de um programa que antigamente era feito espontaneamente, né? A criança descia para brincar, ela corria, pulava, jogava bola, andava de bicicleta, carrinho de rolimã, uma série de atividades
motoras globais que a criança fazia espontaneamente. E isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Né? Então, você vê, eu trabalhava em 2 escolas. À tarde eu trabalhava na escola que era do Estado, no Educandário Dom Duarte, que eram 400 crianças que moravam em 10 casas, 40 crianças, e de manhã eu dava aula na escola de aplicação da USP. Eu tinha quadra, tinha todas as condições. Quando eu cheguei, Polito, para dar aula lá no Educandário Dom Duarte, tinha lá, que hoje tem nos boxes de CrossFit, tinha lá a barra fixa, aquela escada horizontal, né? A molecada. Eu cheguei lá, a criançada descalço, sem camisa, para fazer aula de educação física escolar. Polito, todos atravessavam, eles faziam barra, faziam giro, faziam oitava. Que legal. Que tinha um professor maluco. Eles faziam isso espontaneamente. Pô, eu tive que treinar. Você fala, professor, vamos lá. Eu tive que treinar para fazer a travessão. Eu treinei, eu nunca fiquei tão em forma que eu treinava junto com eles a passagem do macaco. E de um depois eu balançava e tal, subia na barra, fazia a oitava, entendeu? Que o cara chama de calistenia. As crianças faziam isso espontaneamente porque a escola tinha aqui. Depois a gente jogava futebol. Eles adoravam jogar futebol. Eu falei, tá bom, nós vamos jogar futebol. Fala, pessoal, só que é o seguinte, a nossa aula tem 1 hora, tá bom? 20 minutos é de preparação física. Ô, professor, vamos lá. Nós fazíamos 20 minutos de preparação física e depois jogávamos futebol. Na escola da aplicação da USP, era uma desgraça, era gordinha, não tinha muita criança gorda, não. Mas eles não tinham a mesma capacidade física e as habilidades que aqueles meninos tinham. Então, Polito, nós estamos tendo aí uma geração de jovens que... O cara que vai para a escola de educação física, teoricamente, ele deve ser um cara mais ativo e gosta um pouco mais de exercício do que um cara que vai para a filosofia, que vai para a engenharia, teoricamente. Teoricamente, né? É um cara que tem já uma das... Não que ele precisa ser um atleta, como se eu te contar, os testes que tinham para entrar na Escola de Educação Física da USP eram 3 dias de prova física. Tinha que correr 1.000 metros, salto em extensão, arremesso de peso de 7 quilos, habilidade de basquete, de vôlei, natação, mínimo 150 com estilo definido, uma rotina de ginástica, tinha que subir na corda sentado, no chão sentado, você tinha que subir na corda. O negócio de crossfit, eu seria um crossfiteiro fantástico na época. Você entendeu? Então, quer dizer, era aquele filosofia, coisa do exército, eu não vou nem discutir esse aspecto. Mas hoje, que você colocou, nós temos milhares de pessoas que são sedentárias. Se ela é sedentária, o controle motor, que é a palavra mágica, no fim tudo resume controle motor. Você tem que ter controle motor. Agachamento é controle motor, arremesso de basquete, entendeu? Então, essas pessoas não têm. Eu fui 20 anos professor da FMU. Eu fiquei 15, fui professor da USP, né? Fiquei lá 15 anos, aí briguei por questões políticas lá, eu peguei e pedi demissão. Não sei se foi bom, foi ruim, mas podia estar aposentado hoje pela universidade, né? E não ganhando uma miséria pelo INSS. Mas, enfim, na FMU, que era uma faculdade que tinha uma pegada de fitness, de condição, que tinha aula de ginástica, 20% conseguia fazer um balanceamento. Como é que o cara... Agora, estava cheio de nego de musculação. Os caras acham que musculação... Qual o controle motor da musculação? A máquina te ajuda, meu Deus do céu. Empurra e puxa. O músculo só entende uma coisa, o músculo empurra ou ele puxa. O músculo só entende isso. Empurra e puxa. E músculo não sabe alongar, por isso nós precisamos alongar o músculo. E músculo não é capaz de relaxar voluntariamente. Por isso nós precisamos ensinar aos nossos alunos a descontrair e relaxar, e precisamos ensiná-los a alongar, porque o músculo só entende contrai, contrai, contrai. Então, essa história. Então, o que acontece? As pessoas hoje só sabem empurra e puxa. E pega uma ficha de musculação, faz uma análise cinesiológica e biomecânica. 70% ou 80% é no plano sagital. Veja quantos movimentos tem no plano frontal. Abdução, adução. De escápula, adução horizontal de ombro. E no plano horizontal? E os nossos músculos, 70%, 80% tem uma direção diagonal. A musculação não tem exercícios diagonais.
na diagonal, as rotações. Percebe? Abdução, adução do quadril, flexão, extensão do joelho, agachamento, levanto terra, passada, é tudo plano sagital, sagital, sagital. Aí o cara não desenvolve esses... Ah, mas o treinamento tem que ser triplanar. E mostra o plano... Pega o tênis. Vai dar treino de tênis. É movimentos rotacionais. É puramente rotacional. Olha o judô que você está fazendo. Se você não tiver força nos movimentos no plano transversal, você vai se machucar. Porque o cara treina abdominal no plano sagital. E aí os oblíquos e o stiff da coluna não é estruturado. Aí o cara se machuca, porque o treino é burro. Porque o cara é burro. Porque o cara não tem uma visão sistêmica. Então, aquilo que você colocou, nós temos uma geração monoplanar. É verdade. E é engraçado porque hoje o que a gente tem, né? Acho que a gente nunca teve tantos cursos que exploram a questão do movimento humano, do ensino do movimento humano, como a gente tem hoje para a galera da educação física, né? Que são os cursos, hoje a gente tem esses meios mais, né? Não vou dizer mais recentes, porque sempre existiram, mas os meios mais populares agora, né? Que são os kettlebells, Sim. hoje... né, TRX, Kettlebell, TRX, TRX. Kettlebell e tudo mais. Então, hoje a gente tem né, tem cursos que exploram muito isso. E aí é uma outra coisa que eu, né, que eu queria né, te colocar aqui para a gente discutir. Frente a tantos cursos que exploram essa questão de movimento, né, qual que você acha que é o caminho que nossos profissionais, aqueles que querem trabalhar com fitness, com esporte, com saúde, que eu acho que direto ou indiretamente essas áreas estão ligadas, né? Sim, Você, sim. essa A transferência. base, eu vejo assim, né, Polito, você tem assim, aquela ciência que eu chamo de base, você tem a fisiologia, a cinésio, né, alguns chamam da cinesiologia, inclui a biomecânica, a cinética, a cinemática, outros dividem cinesiologia e biomecânica, na anatomia, cinesiologia, biomecânica, na biomecânica, a cinemática, a cinética. Quer dizer, essa ciência. Depois você tem os fundamentos da bioquímica, né? E hoje nós estamos, o que eu vejo, nós estamos estudando profundamente a bioquímica, estamos querendo saber a intimidade da mitocôndria, que já está muito claro isso, estamos querendo saber os efeitos sistêmicos do Gostei exercício. do termo, professor, saber a intimidade da mitocôndria. É, a gente já sabe disso, né? A gente não sabia antigamente o que acontece, né, na intimidade da mitocôndria. Hoje nós desnudamos a mitocôndria, né? Nós desnudamos os hormônios, as mecanotradução, né? Que o telômetro lá se diminui, quer dizer, com essas tecnologias novas, né? O futuro, né? Nós vamos mexer lá no DNA, vamos fazer uma mutação genética, esse é o futuro, né? E, no entanto, a gente ainda estuda eletromiografia, quando você tem uma transmissão transcraniana que é muito mais eficaz. No entanto, a gente se prende à eletromiografia superficial, que quando é estudos de contração isométrica, ok. Agora o nego vai me estudar eletromiografia de movimento dinâmico, velho, e o crosstalk, como é que fica, hein? 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 E isso quando não estuda em indivíduo sedentário, indivíduo que não tem nenhuma técnica adequada de movimento, aí aquele Isso. sinal fica horroroso. Fica Né? horroroso, não passa um Butterworth, não passa um sinal lá e bota ruído e os negros... Oh! É. Vou ficar E falando... é uma coisa que eu Oh! fico encantado, né? Hoje em dia eu vejo assim, muitas vezes lives ao vivo do pessoal fazendo eletromiografia ao vivo, eu falo, deve ser alguma mágica isso, porque eu conheço, né, não sou da biomecânica, mas conheço um pessoal da biomecânica que fala para mim que para você ter um bom sinal da eletromiografia, você precisa de 3 dias tratando o dado no MATLAB. O cara está fazendo ao vivo, já está saindo um dado lá, o cara já está tirando conclusão, qual exercício é bom, qual pegada é ruim, qual pegada é melhor. Eu queria entender a mágica desse negócio. E tem uma coisa interessante, né, Polito? No meu doutorado eu estudei, fiz 2 disciplinas de biomecânica, eu não sou especialista em nada disso, eu não sou especialista em nada, em fisiologia biomecânica, eu sou consumidor, sou um simples consumidor, mas você tem os ruídos, né? Quer dizer, a gente fazia estudo de biomecânica, desligava a luz, usava a bateria, porque a eletricidade dava ruído, depois passar nos filtros, é um negócio muito complicado. E como Mas é que você você estava falando fazia dessa isso ao questão. vivo, né? Enfim, mas olha, você estava falando a questão da formação. O que eu vejo é assim: o que vende hoje? Vende hoje força, hipertrofia, bumbum na nuca, técnicas de hormonização,
drogas, aspectos fisiológicos, tudo isso. Só um minutinho, estão chamando aqui, deixa eu desligar aqui só. Tudo isso, sabe? Guerreiro, eu já te chamo. Tá bom. Tudo isso encanta muito a garotada, sabe? Então, é a pegada do momento. Se você lançar um curso assim, processo, ensino-aprendizagem, não vai vender nada. Pedagogia do movimento não vende. Como ensinar o seu aluno a chegar à hipertrofia? Não vende. Não vende, porque ninguém tem paciência. O cara quer. Nós queremos a educação física hoje, ela vive que eu chamo na Disney World do Fit, como se todo mundo fosse treinado, se a população fosse hipertrófica, se a população. Só 5% se exercita. Só 5%. Dos 5% que se exercita, 95% é Zé Mané. Por aí. Outro ponto interessante. Musculação. Eu adoro treino, eu já estava treinando. Para o idoso, melhor. Sem dúvida nenhuma. Melhor. A capacidade biomotora para o idoso é a força e potência de membros inferiores. Idoso não precisa de potência para fazer repulsão e pliometria de braço. E nem pode fazer pliometria porque tem osteopenia, osteoporose. Vai ter que treinar potência. Ok. É a musculação. Aí eu faço a seguinte colocação. Quantos por cento dos idosos do Brasil que treinam têm acesso à sala de musculação? E 99% dos estudos falam da importância da musculação para idoso. Isso para mim é Disney World, Disneylândia. Aí a pergunta é, como é que eu desenvolvo a dinapenia, previno a dinapenia, sarcopenia, osteopenia, dinapenia sarcopênica, osteopenia diabética, essas coisas todas aí, se eu não tenho a sala de musculação? Me conta. Me conta! Mas musculação, mas o estudo, a doutora Fiataroni, em 1986, provou que a musculação funcionava para idosos. Nós estamos discutindo hoje se a musculação funciona. Pô, pelo amor de Deus, faz 40 anos que a mulher falou que funcionava, e hoje estamos pesquisando musculação para idoso. Pô, me desculpe, pô. Descobriu que a pólvora explode, meu senhor. Isso, descobriu. O chinês. Você entendeu? Então, eu preciso discutir hoje, não é o efeito da musculação. Eu sei que funciona há 40 anos. Esse estudo tem 40 anos, com cadeira extensora. Ela mostrou que melhorou 120% a 140%, fazendo 16 semanas de séries de 12 repetições com 80% de cadeira extensora. Porra, meu! Os caras estão discutindo pesquisa se idoso precisa treinar força. Há 40 anos. Eu preciso pesquisar o quê? Como é que eu vou motivar o idoso? Como é que eu vou treinar o idoso sem recursos materiais? Como é que eu vou dar o idoso se eu não tenho a cadeira extensora, flexora, o pulley alto? Eu estou numa quadra com 20 idosos, 30 idosos que precisam treinar. Agora, se eu estou de jaleco branco, estetoscópio, no Einstein, é legal. Lá o Einstein tem um trabalho maravilhoso de idoso, mas é clínica, meu. Quantos idosos o Einstein atende? A prefeitura de Pindamonhangaba atende 1.000 idosos. Sabe com o quê? No campo. Eu estou lá, vou dar treino para esses caras. Você precisa cuidar do idoso. Mas, professor, amigo, você tem que fazer trabalho de gastrocnêmio, pegar um caixote, subir, descer, fazer impacto, fazer passo lateral para trabalhar os abdutores do idoso, sabe, equilibrar num pé só, fazer a passada equilibrado, sabe? Então, eu vejo quando você fala em curso, nós estamos cobrindo o teto e não sabemos a base. Exato. Nós estamos cobrindo o teto. Vou dar um outro exemplo para você. Eu avaliei mais de 4.000 pessoas. Num estudo que eu fiz, eu tinha no meu computador 80 mil. 80 mil. Foi um estudo de 6 anos na Rede Runner. 80 mil passaram por 10 academias, 40 avaliadores e 20 médicos. Deve ter meus dados aí, professor. Hã? Deve ter meus dados aí nesse... Seguramente. Então, nós publicamos trabalho no American College, no Congresso de Cardiologia pela equipe, um trabalho sobre circunferência abdominal no Congresso Europeu. Os dados Polito, nunca foram usados para prescrever treino. Polito, eu tinha os dados assim, avaliação cardiopulmonar, 35 mil ergométricos, 10 derivações pelos cardiologistas.
e 45 mil submáximo feito por professor de educação física. Nós descobrimos que o VO2, o menor VO2 que nós descobrimos foi 16,5. 16,5, o menor. E o maior, 52,4. Nós descobrimos que na Paulista, que era uma academia de jovens, pessoas bem treinadas, bonitas e fortes, era a academia com maior nível de VO2. A média era quase 40, média de VO2, medido por protocolo de Astrand, tá ok? E a menor VO2 era da academia de Santana, que dava menos que 30, que era uma academia de bairro, de não sei o quê. Aí eu te digo o seguinte, periodização, planificação, bacana. A aula, a intensidade era a mesma. A mesma aula de bike que era dada na academia de bairro era dada na Paulista. Pô, para que serve fisiologia, então? Para que serve avaliação? E era uma porcaria a avaliação nos testes, os outros testes, que acabou, era flexão de braço, abdominal, banco de ossos, aquelas porcariadas todas que a gente usou nos anos 60, e ainda tinha. E aí eu digo assim, o problema, então, faz diagnóstico? Quantas academias, quantos personal trainers, não avalia limiar 1, limiar 2, sabe? Precisa ter recurso, sabe? Lactato. Não. Utiliza a percepção subjetiva de esforço, utiliza a frequência cardíaca de reserva, utiliza o teste qualitativo de agachamento. 80%, isso é dados que eu tenho, 80% de quem entra numa academia de ginástica, 80% não consegue realizar o agachamento overhead com bastão, com peso do próprio corpo. Eu tenho uma ficha de 10 déficits de movimento. Na minha tese, eu fiz uma ficha com 16 déficits de movimento do afundo. Eu validei o teste de afundo. Aí eu pergunto assim, qual que é o exercício mais praticado, mais estudado? Agachamento livre. Eu digo assim, 80% de quem entra tem 1, 2 ou 3 ou mais déficits de movimento. E aí, o professor avaliou, o professor viu que ele tem inversão-eversão, o professor viu que o calcanhar saiu fora do chão, o professor viu que o tronco não permanece paralelo à perna, que tem uma assimetria, o professor viu que o ombro caiu, o professor viu que houve uma retroversão, não lá embaixo, lá em cima o cara começou já a ter uma retroversão. Aí eu estudei encurtamento de reto femoral. 150 sujeitos, alunos de personal trainer. 90% de alunos de personal trainer tem encurtamento de reto femoral. Você vê nego alongando o reto femoral? 70% tem encurtamento de latíssimo de dorso. Você vê nego alongando o latíssimo de dorso? Não, nego vai lá, alonga a peitoral, a porção externa do clavicular. Ninguém tem encurtamento desse músculo. O encurtamento está no 130, que é o peitoral, a porção externa abdominal. Aqui está o encurtamento. 70% tem encurtamento de peitoral menor. Quem que alonga? O cara só faz puxa, protusão de ombro. Percebe? Então, precisa passar uma régua, precisa pagar tudo e começar a avaliar, fazer diagnóstico. 80%, Polito, das mulheres que querem barriga de tanquinho zerada, 80% não passaram no teste de Kendall, que é extensão de quadril, perdeu a curvatura lombar antes de chegar a 60 graus. Aí quer fazer abdominal, reto abdominal, não tem ativação de transverso do abdômen. Você entende? Então, e nós estamos trocando pino. Hipertrofia, vamos lá. Os caras não sabem ensinar. Exatamente, é isso que eu ia... Por exemplo, pensando hoje nesse modelo de treinamento que a gente tem, que as pessoas buscam a academia por objetivos específicos. Hipertrofia, emagrecimento e por aí vai. Melhorar um jogo esportivo, enfim. Então, a gente tem vários meios, vários métodos de treinamento. Hoje a gente tem os próprios kettlebells que a gente falou, o TRX, tem o peso tradicional, tem o LPO que está cada vez mais em alta, e a galera às vezes trata o LPO como se fosse uma coisa simples, é um esporte que você tem que passar às vezes a vida inteira aprendendo a fazer aquilo para fazer dificílimo. Dificílimo. Então, a gente tem vários... E a gente sabe que para alcançar o objetivo, alguns objetivos precisa de carga.
só que para chegar na carga, você precisa ter movimento, né? Então, então numa, como que o profissional de educação física ele pode, na sua visão da pedagogia do movimento, como que ele pode integrar esse movimento com a pessoa? Não sei se existe um período de tempo, se existe uma técnica. Por exemplo, eu acho muito mais adequado o indivíduo iniciar fazendo um exercício de agachamento num livre do que num hack, do que numa barra guiada. Porque no livre ele vai explorar uns graus de liberdade muito maiores, né? E muito mais possibilidade de movimento, vai gerar uma aprendizagem de movimento muito maior, que depois você coloca ele lá na barra, lá na barra guiada, na máquina, vai ficar muito mais fácil. Agora, se você faz o inverso, você aprende do mais fácil, depois você vai para o mais difícil, fica né, cria até vício técnico. Quais são, se você tivesse que passar assim, olha, algumas dicas importantes para a galera que vai trabalhar, que trabalha com treinamento, né, no contexto do fitness, do esporte, seja lá o que for, e que precisa ensinar movimento. O que não pode deixar de pensar? Então, Polito, é assim, hoje, né, eu há 10 anos atrás, eu fui estudar avaliação qualitativa. Depois que eu fiz 80 mil avaliações, vi que não servia para nada, aí eu fui descobrir o FMS, fui ver o National Academy of Sports Medicine, eu fui fazer um levantamento, quem estudava avaliação qualitativa, sem abordagem fisioterápica, porque assim, o profissional de educação física precisa entender duas coisas importantes, muitas coisas, mas uma que a gente chama de déficits de movimento, e outra é disfunção. São duas coisas parecidas, mas diferentes. O déficit de movimento, ele tem a ver com mobilidade e estabilidade, consciência corporal, mobilidade, consciência corporal e um pouco de força, a força sempre presente. E depois essa coordenação intermuscular que eu chamo de controle neuromotor. E para isso, nós temos sistemas de avaliação. Agora, eu não preciso ter a máquina. Aí os caras da educação física é doido para fazer. Eu vejo nos Instagram, que é muito em moda agora, os caras botando as tecnologias de ponta. Polito, educação física brasileira é pobre. Nós morremos de fome. 35 mil academias, deve ter fechado umas 10 mil. Dessas tu não consegue pagar a conta. Como é que eu vou fazer uma sala com esteira que corre a 40 por hora, com que você faz skate? Isso é bonito para chamar, me desculpe, é bonito para arrumar seguidor no Instagram. Aí você chega na academia, o cara não sabe usar fita métrica. O cara não sabe fazer um teste de campo de 12 minutos. O cara não sabe fazer o teste de rockport de caminhada. Então, a gente vive aí numa Disneylândia, né? A educação física brasileira vive na Disneylândia do fitness, né? É os ricos e os pobres. E o Brasil é pobre. E no fitness nós somos paupérrimo. Vi aqui, ó, Academia que pobre. caiu de 34.500 unidades, caiu para 29 mil, uma queda de 15%. E essas 29 mil estão num perrengue danado para pagar folha. Está negociando. Então, nós vamos querer falar em sofisticação e tecnologia. Bom, esse é um outro lado. Então, a pergunta básica é o seguinte: você avalia o seu aluno? Nenhum médico decente prescreve treinamento sem diagnóstico. Nenhum nutricionista prescreve alimentação sem diagnóstico. Você chega no fisioterapeuta assim, eu estou com dor no ombro. Vamos fazer o diagnóstico, vamos fazer um teste. Um teste funcional, um teste de imagem. O psicólogo faz os testes. Agora, o iluminado do professor de educação física prescreve treinamento ao aluno iniciante, intermediário, avançado, intensidade baixa, volume alto, intensidade baixa. Ele nem pensa na complexidade da tarefa ou do exercício. Então, Polito, é muito simples. Hoje nós dispomos de testes cientificamente comprovados que estão na literatura, que você vai avaliar déficit de movimento. Então, eu concordo contigo, você tem que ensinar o agachamento, mas o cara sabe agachar? Aí você pergunta ao professor, sabe corrigir? Você consegue identificar? Esse é o problema. Agora, você precisa ter o seguinte, olho no peixe, olho no gato. Chegou a menina, disse, professor, eu quero ficar com a perna, porque eu ouvi dizer que o agachamento é o melhor exercício para a coxa. Fica com coxa e não vou discutir que se ativa glúteo, não ativa, essas coisas que os biomecânicos estão discutindo, e se o peitoral ativa deltoide anterior, ou se o pullover é para peito, sabe essas discussão de ego, que eu não perco tempo para isso.
Aí eu digo assim, tá bom, eu preciso ter olho no peixe, olho no gato. A menina quer treinar a perna, é o objetivo dela. No entanto, ela necessita estabilidade do core, alongamento de sólio, porque ela tira o calcanhar, e verificar como é que está o ilipsoso reto femoral. Contrário do que eu imaginava, né? Aliás, os homens têm mais encurtamento de reto femoral do que as mulheres, mas é muito parecido. Então, como é que eu vou corrigir o agachamento? Eu preciso corrigir o agachamento, eu quero que ela agache. Enquanto eu estou corrigindo o agachamento, para eu não perder a freguesa, eu coloco ela no leg press sentado. Percebe? Para ele sentindo que a perna está pegando, que está estufando. E no aquecimento do treino, eu corrijo o agachamento, que a minha meta é que ela... Eu vou ensinando. O que o cara faz, não ensina o agachamento e bota ela para fazer o leg press. Ou não põe no leg press, entendeu? Ou não põe no leg press e põe ela para agachar tudo torto. Você sabe que você falou uma coisa bem legal. No futebol, quando eu trabalhava no futebol, eu fazia com protocolo de aquecimento educativo de agachamento e educativo de pliometria. Não era a carga, era educativo. Não, E aquilo já é isso servia aí. como aquecimento. Polito, perfeito, meus parabéns. Isso que os caras chamou de aquecimento funcional. São habilidades globais. Você ativa o sistema neuromotor, você ativa o controle, você aquece de acordo com aquilo que você vai fazer. Agora, o nego aquece aqui, fica fazendo alongamento ativo estático de autotração. Isso aqui é postural, isso é corretivo. Isso é um alongamento corretivo, né, de aquecimento. Aquecimento, alongamento é dinâmico, isolado ou global. Se você faz um agachamento com pouca carga, é um alongamento dinâmico, é global. Se você faz um balanceio, isso, os caras não sabem dar treino, Polito. Os caras não sabem dar aula, o cara sabe trocar pino. Curti essa técnica. Então, enquanto você ensina um movimento, você joga a carga em um outro mais bruto. Claro, para não perder o freguês. Você quer ver uma outra coisa, Polito, para causar... Isso você já falou em lives que eu já vi. As pessoas, quando entram, nós temos, assim, 3 grandes grupos, segundo várias instituições que eu estudei. Você tem o grupo da saúde e bem-estar, grupo 1. Você tem o grupo 2, que é da estética. E você tem o grupo 3, a performance, dividido em 2. Performance de lazer ou performance de alto rendimento. Tudo cai nisso. Tudo. Eu descobri, pesquisando 16.840 pessoas, eu descobri 11 principais objetivos. 80% desses 16 mil, 80%. 26% ficar em forma, 24% sentir-se bem, 26% emagrecer e 24% ganhar músculo. Então, esses 4 correspondem a 80%. Os outros 20% é melhorar a postura, pipipi, parar de fumar, diabetes, colesterol, essas bobagemzinhas aí, sabe? Isso em mundo de academia. Bom, aí você pega esses 80%. Aí você avalia assim. Qual que é o maior fracasso da medicina? Não é no tratamento de câncer, nem da Covid, é no emagrecimento. 90% dos tratamentos de emagrecimento fracassam, por isso que é um grande negócio, porque ele vai fracassar, vai voltar, vai vender. Então, você tem este ponto. Aí, o que acontece? O cara chega Aí nós perguntamos também, viu, Polito, se as pessoas estavam contentes com o corpo e que nota que dava. Sabe qual foi a média de nota de ingressantes de academia? Que nota se dá para o seu corpo? Não é na Praça da Sé, no Largo 13, não. Gente bonita, vai na academia. Aí você começa a ver que o fitness é muito mais o aspecto emocional do que fisiológico. Sabe por quê? A média, 5,9 de autoimagem. Autoimagem. A melhor média foi dos idosos acima de 60 anos, 6,5. Então, você precisa pensar o seguinte, que as pessoas que estão na academia têm um problema de imagem corporal. Não é de aparência física, é de imagem corporal. E imagem corporal é emocional. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Bom, o que isso tem a ver?
Aí eu perguntei assim, você está na academia? Está contente com o corpo? Não, ninguém. Um ou outro. Aí você faz a pergunta matadora. Você gostaria de mudar o seu corpo? Claro que eu quero mudar meu corpo. Aí você começa a pensar em treino. Os negros pensam em treino, mas pensa na fisiologia, na biomecânica, não pensa nesses aspectos psicobioenergéticos. Aí você pergunta assim, tá bom, mulheres, você já sabe a resposta, todo mundo sabe essa resposta. Tá contente com o corpo? Não. Quer mudar o corpo? Quero. O quê? Barriga, perna e glúteo. Eu nunca vi, eu quero aumentar o peitoral, porque mulher resolve o problema de peito com silicone. Você acha que mulher gosta de fazer peitoral? Não gosta. Hã? É cirúrgico, né? É cirúrgico. É cirúrgico. Então, mulher fazendo supino, só sou bodybuilding, física, essas o quê? Mas a mulher comum não quer fazer supino. Ela quer cadeira abdutora, adutora, leg press, cadeira extensora e agachamento e passada. É isso que elas querem. E os homens? O homem não quer treinar panturrilha, só se for bodybuilder. O homem não quer treinar panturrilha. O homem quer treinar peito, bíceps, tríceps, costa e abdômen. Aí surgiu o tal do Sabirila, né? Aquelas coisas. Aí, agora vamos para a prática. Aí a pessoa chega na academia com esse desejo de mudar o corpo da cintura para baixo ou da cintura para cima e tem aquela ficha de adaptação que ele vai aprender o corpo inteiro. Você começou a espantar o freguês na primeira aula. O cara fica 50 minutos. Você acha que uma mulher que quer perna, quer aprender o pulei alto, a remada fechada? Você acha? Quer trabalhar a asa, né? Não quer trabalhar a asa. Asa, abre asa. Asa quer voar. Você entendeu? Então, eu acho o seguinte, nós precisamos começar a rasgar essa ficha de adaptação e de 3 a 5 meses, que é o período que a pessoa vai embora, você já falou isso nas suas lives, entendeu? Eu tenho que montar uma ficha encantadora. Se a mulher não sabe agachar e quer perna, eu vou ensinar ela a agachar e, para não perder, faz cadeira abdutora, adutora, faz o hip thrust, faz a caneleira, faz ela sentir que o glúteo queimou. Ela vai te adorar. Então, em nome do corpo completo, eu digo assim, sabe quem quer corpo bonito, completo? Physique, biquíni, garota de programa e gogo boy. Esses querem. Você acha que uma pessoa comum... categorias aí, professor? Physique, bodybuilder, physique, biquíni, bermuda, go-go boy e garota e go-go girl. Sabe aqueles moção bonito que dança assim? Esse, olha lá, olha o deltoide dele. Você acha que um cara comum, que não é bodybuilder, está preocupado se o trapézio fibrodescendente tem proporção com o deltoide? Imagina! E aí tem curso. Hoje tem curso de um dia inteiro, o nego discutir a biomecânica do agachamento o dia inteiro. Puta, que precisa ter paciência, precisa ser muito burro para fazer um curso. Não é minha área, não, viu, professor? Eu não ficaria. Não. Você entende? Então, voltando assim, vai falar demais, né? Mas não, que é isso, professor? Que é isso? Sabe, tem solução? Tem. Baixo custo, científico e adaptado. Precisa avaliar. Quantas pessoas podem fazer uma avaliação com teste de uma contração máxima voluntária? É para nego bom. A maioria não precisa disso. Quantos você precisa fazer um teste de lactato para ver o limiar 1, limiar 2, ou ver a velocidade? Isso é para poucos. Eu vou fazer a velocidade de VO2. Tá bom, foi legal, se você tem condições, mas a maioria não consegue nem correr de o Cristo. Exatamente. Sabe? Então, uso o PSE. Eu desenvolvi um teste, adaptei do Pessola, que é um teste de frequência cardíaca máxima, um teste progressivo. Caminhando aí, tá 2. Aumenta um pouquinho, tá 4. Até a hora que o cara chegou em 10. A hora que ele chegou em 10, eu tenho a frequência cardíaca máxima dele. Em vez de fazer 220 menos a idade, ele vai me dizer quanto. Chegou em 150, vai. Não, Zé, para. Essa é dele. PSE. Aplica a fórmula em cima disso. Sabe? Então, a gente tem recursos, sabe, Polito? A gente tem caminhos, tem alternativas. Mas, aí fala assim, um dia um aluno falou assim, professor, o aluno não quer fazer esse tal exercício que eu acho importante. Aí eu perguntei assim para ele, me diga uma coisa,
na sua anamnese, você perguntou quais os exercícios que ele gosta? Se na sua anamnese você perguntou qual exercício ele não gosta, isso a gente perguntava na nossa anamnese, sabe, Hipólito? Nós encontramos objetivo, quer emagrecer. Que não gosta, esteira e musculação. Pô. Você entendeu? Aí fica fácil, né, professor? Aí eu falo assim, então faz o seguinte, vai fazer aula de dança, vai fazer jump, vai fazer step, sabe? Então tem isso daí. Aí eu disse assim, aí eu falo assim, quando você avalia o aluno, e se você é personal, filma a avaliação. Você não precisa comprar nada, ó. Isso aqui todo mundo tem. O teu celular precisa ter uma boa câmera. Se ele fala, é secundário. Ninguém mais fala no celular. Você escreve ou você filma. Então, ó, com isso aqui, você faz miséria. Filma o seu aluno. Ele quer agachar livre. Aí você mostra para ele. Você está vendo? Você está agachando, você viu? Eu não sei se você está fazendo stiff ou levantamento terra. O seu agachamento é o levanto stiff terra. Porque ele cai para frente, entendeu? Aí você mostra para ele, e diz assim, você está vendo? Eu vou melhorar isso aqui. Depois de 12 aulas, 8, 12 aulas, você mostra de novo, se você melhorou, ele vai pagar mais, vai encontrar valor. Agora a turma quer trocar pino, né, Hipólito? Então nós temos caminhos, sim, sabe, para tornar um treinamento. Isso é pedagogia. Qualquer programa pedagógico é diagnóstico, anamnese, avaliação, interpretação dos resultados, prescrição de treino, aplicação, planejamento, aplicação prática, reavaliação. Isso é um modelo pedagógico. Isso é a estrutura de um programa. Agora, os nego pula etapa, o nego já entra na prescrição. Eu vou periodizar. Tá bom, você vai planificar, você tem a interpretação dos resultados? Você tem interpretação? Como é que você vai planejar se você não tem os resultados? Tinha um pesquisador chamado Jens Bangsbo, ele falava exatamente isso. O importante não é você ter 1 quilo de dados, é você saber o que faz com os dados. Pode coletar tudo que você quiser. Sim, se não souber interpretar, analisar, interpretar, você vai fazer o quê? Então, eu digo assim, se o meu aluno não tem estabilidade do core, aí, pera um pouco, mas no exercício isolado ele ativou. E quando ele fez o agachamento, o tronco caiu para frente. Espera um pouquinho, então, alguma coisa está acontecendo. Ou ele não tem a integração neuromotora, ou ele não tem coordenação intramuscular, ou o reto femoral está encurtado, ou ele lupissou. Você entendeu? Você começa a realmente fazer uma prescrição de treinamento mais inteligente, mas baseado em evidência. Não é baseado na carga, é fácil. Você adaptou só com a carga, dá uma recuperação só com a carga. Você está fazendo uma periodização ondulatória, linear, ondulatória, por bloco, é manipular variáveis. Pronto, meu! É manipulação de variáveis, intensidade, volume, descanso, alimentação, densidade. É manipulação. Agora, para eu chegar nisso, existe esse aspecto do movimento, sabe, Paulo? Então, é que as pessoas, às vezes, não sabem, nunca tiveram acesso, ou não têm interesse, enfim, esse eu vejo um problema terrível na aprendizagem, sabe? Então, tudo isso, né, Paulo? Isso é pedagogia. A pedagogia é a arte de ensinar. A pessoa não sabe o que é pedagogia, o que é metodologia. Os caras confundem metodologia com método, com estilo, sabe? Com um programa. O CrossFit é o método. Não vem? CrossFit não é método de treinamento porcaria nenhuma. CrossFit é um programa de condicionamento físico que utiliza métodos. Intervalado, contínuo. Você pergunta para o cara, não vou na musculação. Musculação tem 34, 35 métodos hoje. Os caras chamam de o GVT, SST, contração de pico piramidal, aquela coisa toda. Entendeu? Aí você pergunta para o cara assim, qual o método de treinamento? Eu falo assim, eu estou fazendo fartlek. Espera um pouquinho, me explica fartlek. Você sabe o que é fartlek? Sabe a origem? Você sabe a diferença entre fartlek e treinamento intervalado e contínuo variativo tipo 1? E um crescente e decrescente? E um treinamento intervalado crescente? Você sabe o que é? Os caras não sabem. Né? Aí ele não sabe que o pessoal
usou fartlek na bicicleta, mas fartlek origina a corrida. É um treinamento contínuo variativo, é um tipo de treinamento. Aí os caras não sabem que método usa na aula. Nesse aspecto, a musculação leva uma vantagem muito grande dos programas dos outros, né? Que a maioria não sabe, né, o método de treinamento que ele está utilizando. Tá, o método de treinamento cardio é contínuo intervalado, e circuito, uns acham que circuito não, e outros falam que são 4, contínuo intervalado. Aí tem um pessoal do esporte, não, o método de treinamento é o método de jogo, vai no Antônio Carlos Gomes e fala, não, tem o método de treinamento que é o método de jogo. Opa! Que é a visão mais esportiva da coisa. Visão, né, mais esportiva. Então, o cara precisa abrir a cabeça. Agora, a turma, né? Então, a gente passa por isso, sabe? Eu vejo, né? Esses 54 anos aí, né? Professor, que baita aula, né? Poxa, professor, Oi, né? que baita aula. Né, eu acho que essa, né, vou fazer uma. Eu acho que pensar nessas variáveis de aprendizagem do movimento é algo que fica muitas vezes, a galera se preocupa pouco, mas é exatamente isso que vai gerar adesão, que vai gerar uma qualidade de treinamento adequada, que vai gerar sobrecarga no futuro para que possa ter as adaptações. E muitas vezes são as questões referentes à aprendizagem de movimento que ficam meio obsoletas. Já entra querendo carga, carga, carga. E acho que Isso. essa dica, esse gatilho foi muito legal, né? Vamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Alguns exercícios mais brutos, pode colocar carga, outros mais complexos, se preocupa só em ensinar e vai fazendo esse jogo, né? Então, você vê, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu sugiro, né, na avaliação que a gente desenvolveu, que a gente faça 3 ou 4 exercícios globais básicos. Um deles é o balanceamento no plano sagital, o outro é um balanceamento no plano frontal, depois são as transferências de peso com rotações. Tá? Nestes exercícios, eu vejo fundamentalmente, porque o nosso corpo, né, Polito, ele funciona em cadeia cinética. Aquele exercício isolado, isso não existe. A gente usa, né, para bíceps, para tríceps, isso é uma bobagem muito grande, pedagogicamente aceita, mas neurologicamente não. A gente sabe disso que não. Então, o que a gente faz? Eu faço um movimento global que envolve integração dos pés, tornozelo, joelho, quadril e ombros. E eu vejo se o sistema nervoso desse indivíduo tem esse controle sobre esses grupos musculares respectivos das articulações, no plano sagital. Depois eu vejo como é que ele se comporta no plano frontal. Depois eu vejo no plano transverso. Então, eu estou vendo o quê? Controle neuromotor. Depois você coloca algo multiarticular. Tá? Com deslocamento, um avanço, um afundo, uma passada com equilíbrio. Então, com 5 ou 6 exercícios, você tem uma ideia primária de como está o controle neuromotor. A partir daí, eu começo a pensar em dimensionar a escolha do exercício, a complexidade, porque a carga e intensidade é o mais simples. É o mais simples. Sabe? Então, ele entrou em fadiga. Senta e levanta no banco supino. Vai, quero ver. Até a fadiga. Ele sentou e levantou 30 vezes. O que isso me mostra? Sentar e levantar, que o peso do corpo para as pernas dele é muito leve. Por quê? Ele fez 30 repetições. Pronto, acabei de avaliar. Força de resistência dinâmica dos flexores extensores. Agora, você pega o indivíduo destreinado, ele senta e levanta 10 vezes. Você pega um idoso destreinado, ele levanta 2. Opa, pera um pouco. 2, 10 e 30. A dona Lia, minha esposa, tem 77 anos, em 30 segundos ela senta e levanta da cadeira 20 vezes. 20 vezes. Em 30 segundos. Então, ela tem potência de membros inferiores. Aí você pega idosos de 65, 70 anos, que senta e levanta em 30 segundos 4 vezes. Ou seja, o peso do corpo para aquela perna fraquinha está em 80%. Então, a reserva funcional dele é 20%. Você entende? Já tem indicadores para prescrever treinamento.
Se aquele indivíduo sentou e levantou no banco 30 vezes, eu não vou dar 3 séries de 30, força de resistência. Não, ele precisa de força hipertrófica, então eu já posso socar a carga nele. Pelo menos no santé levantar. Porque eu quero que ele faça no máximo 12. Então, como é que ele vai fazer 12? Mete carga, querobel, mas ele faz a 12, porque ele faz 30. Exato, exato. E aí já alcançou um volume tão ótimo, né, que agora começa a colocar carga para poder ir para... Perfeito, pronto. Você vê. E aí a gente volta a falar do que a gente começou a pedagogia do movimento, a pedagogia do treinamento. E muitas vezes as pessoas acham que o treinamento ele faz parte da escola de fisiologia. O treinamento ele é Não, uma disciplina da escola de pedagogia do esporte, né? perfeito. Pegar o Pedagogia do esporte. Vladimir Platonov, Rudolf Weineck, Tudor Bompa, essa galera veio da escola de pedagogia do movimento, né? Sim, sim. Fantástico, professor. Professor, só posso, né, agradecer aqui a sua presença mais uma vez. Que aula que você deu, muito legal, né? E para a galera que está assistindo aqui também, professor Mauro Ghiseline tem lá as mídias sociais, né, professor? São Tenho. ativo nas Mauro mídias Ghiseline. sociais lá, professor. De vez em quando, o professor Mauro Ghiseline tem mais disposição que eu. Às vezes eu acordo, o professor já está treinando. E olha que a gente dorme tarde, os dois. Então, agora eu tenho Dormimos um tarde. amigo, tem um amigo da madrugada. Somos notívagos. Então, professor, olha, é uma alegria muito grande, sabe, ter oportunidade. Eu acompanho o seu trabalho, gosto muito, acho que as suas colocações são extremamente pontuais, fundamentadas, né? E eu sempre vejo, às vezes, o domingo lá e tal, depois eu gravo, vejo depois as gravações. Eu acho que você tem dado aí uma contribuição muito grande nesse universo da fisiologia, né, do treinamento e da fisiologia. Eu acho que as pessoas precisam entender esses fundamentos e conseguir realmente fazer essa transição, né? essa aplicação. E eu digo assim, eu trabalhei no esporte há muitos anos, saí da performance, né? Era uma época muito difícil, não tinha tanto acesso, era a dificuldade de livros. Imagine você, né, que quando eu fiz o meu mestrado, foi a primeira turma de mestrado, foi uma coxa de retalho, né? Então, eu vi um professor da Europa, depois vinha outro do Rio, foi uma coxa de retalhos, né, na época, muito difícil, né, nos anos 80, né? Você vê, a gente não tinha para arrumar um artigo científico, tinha que ir na Bireme, achar a revista que tinha lá, mandar xerocar, às vezes demorava um mês para você receber um artigo. Hoje você fala assim, coloca lá no Google, aí, no acadêmico, no PubMed, em segundos você tem aí 30, 40, 50, 100. Então, hoje tudo é muito mais fácil, né, o acesso à informação. Mas a transformação da informação em conhecimento, aí é o difícil, aí entra a pedagogia. Né? Esse processo ensino-aprendizagem, né? É a arte de ensinar. A pedagogia é a arte de ensinar, né? Então, é a arte de ensinar. E aí você depende. Sabe o que acontece, Polito? O pedagogo, ele precisa ter uma boa fundamentação. Ele não é um especialista em fisiologia, biomecânica, anatomia, cinesiologia, aprendizagem motora, desenvolvimento motor, mas ele precisa dessa base. Eu só vou dar uma boa aula se eu dominar os fundamentos básicos. Agora, se eu vou no nível de alta performance, aí eu tenho que subir o patamar desse conhecimento. Mas para uma população comum, sem pretensões atléticas, com essas patologias corriqueiras aí, que é diabetes, hipertensão, colesterol, né, idoso, grávida, sempre, às vezes as pessoas me perguntam, professor, qual a prescrição de treinamento para hipertenso? Intensidade de volume, a média, tudo assim, é 8 a 12, que não tem uma prescrição diferente. Qual o exercício melhor para o diabético? Não tem o exercício para o diabético. Existe a compreensão das alterações fisiológicas, da curva glicêmica, do momento e tal, da alimentação. A prescrição é comum. Tudo é de 60, 85 ou de 80, sabe? Exatamente. Sabe? Então as pessoas fazem mas isso vende. Isso dá ibope. É verdade. Infelizmente, né? Tá me ouvindo aí, professor? Tô ouvindo. Infelizmente, né? Enfim. Maravilha. Grande professor Mauro Ghiseline. Então, queria agradecer mais uma vez
a sua por presença, favor. a sua participação. E, professor, passa as mídias sociais aí do senhor, o É Instagram. tudo assim, é muito difícil. É @Mauro Ghiseline. Arroba, Até nisso o senhor é clássico, professor. é Mauro, arroba Mauro Ghiseline. não tem underline, não tem ponto, não Não, tem. não, não, eu me Mauro confundo essas Ghiseline. coisas. Mauro Ghiseline, Polito, eu não sei fazer post, eu vejo esses posts bonitos com essas imagens. Vocês nunca vão me ver fazendo frase de chantagem emocional, fazendo chorar. Não, estou fora. Tá, aquelas coisas assim, bota um deficiente treinando para dizer que é conquista. Deixa o cara lá, pô. Sabe? Agora, sabe? O Instagram tem umas pegadinhas aí, eu não. Sabe? Frase de empate. Segundo fulano, acorda o dia. Não, eu acho que o Instagram, enfim, é minha visão crítica, rabugenta, ranziza. Não sei fazer post bonito, com flor, com foto, que cai com fundo falso. Não sei fazer. Não sei. Eu sei dar treino, sei cuidar de gente. Às vezes as pessoas. Outro dia, o pessoal me disse, professor, você vai dar o curso pós-graduação. Me chamou, cinesiologia. Não, me desculpe, não. Até alongamento. Eu não vou discutir cinesiologia. Eu não sou cinesiologista, não sei dar aula de cinesiologia. Não sei. Se for assim, fundamentos pedagógicos das técnicas de mobilidade e flexibilidade é comigo. Então muda aí. Eu não vou dar curso, eu não sou biomecânico. Não, mas você fez. Não dou curso de biomecânica, não dou curso de fisiologia, não dou curso de cinesiologia, eu dou curso de pedagogia. Quer aprender a treinar? Quer saber dar aula? Quer como é que monta uma aula? Pegada é comigo. Sabe? Então, não sou coach, não sou fisiologista, não sou coach técnico, eu sou um pedagogo do movimento, aquele que tenta ensinar. Lindo, lindo, lindo. Vamos tirar um print dessa tela aqui, professor? Dá um sorrisão Claro, por favor. aí. Maravilha. Grande professor Mauro Ghiseline. Então, eu queria agradecer e convidar aí todo mundo a conhecer o lindo trabalho que o professor Mauro Ghiseline faz na frente, né, dessa temática da pedagogia do movimento e também na temática de prescrição de exercícios ali para pessoas idosas, trabalha bastante com isso e trabalha num viés muito prático, né, professor? Eu vejo lá as lives, professor coloca logo um step lá na sala, já liga, aperta o play e já... As pessoas precisam entender que a maioria das pessoas precisam de coisas simples. Simples. É o que funciona. A vida já é complicada. E o movimento, o controle, as pessoas, 99%, precisam de coisas simples. As pessoas mal sabem levantar da cadeira, mal sabem andar, sabe? Então, a gente precisa simplificar. E quanto mais você sabe, mais você torna as coisas simples. Só faz o simples quem sabe muito. É verdade. Fazer o simples é complicado, hein, professor? É complicado. Então é quase impossível. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. E a gente precisa, né, conquistar nas pessoas para o exercício. A minha pegada no idoso, né, e me preocupa muito, né, eu já falei para você, me preocupa muito, é que às vezes a gente fica num discurso muito clínico, sabe, avaliação clínica do idoso, pô, sabe, então o professor está numa crise existencial, ele quer ser doutor, né, usar jaleco, estetoscópio no pescoço para dizer que ele é bom, ele tem vergonha, daqui a pouco não vão ter mais pedagogo, viu? Ninguém vai querer dar aula, porque ganha pouco, quem vai querer dar aula para criança? Quem vai querer dar aula na sala de musculação? Não, você precisa ter um produto e vender. Eu também quero vender, você quer, vamos vender, claro, não precisa ter para vender, vamos vender, mas precisa alguém para dar aula. Eu cheguei aqui a trazer um pouquinho, porque eu estava dando aula, aos 70 anos, eu dei 2 aulas, foi 2 home care, eu fui na casa do cliente, sabe? Esse aluno, um dos que eu cuido, eu tenho 131 aulas gravadas, toda a aula dele, eu estou cuidando dele há 1 ano e pouquinho, eu tenho toda a aula dele, tenho gravada, eu tenho 132 aulas gravadas, eu tenho toda a evolução dele, como é que ele era. Todas as aulas gravadas? Todas as aulas dele gravadas, eu tenho 132 aulas gravadas. Eu gravo com o celular mesmo. Celular, põe o tripé, põe o celular e gravo. Eu coloco, ele permite.
sabe? É para entender. Eu estudo de caso, eu estou analisando toda a evolução, o que eu fiz, o que eu priorizei, como é que foi a avaliação dele, quais os déficits de movimento, a simetria que ele tinha de ombro, o que eu cuidei da perna esquerda, como é que ele não integrava, como é que ele está dominando. Ele não conseguia fazer 5 flexões de braço ajoelhado, hoje ele faz 3 séries de 10. Sabe? Ele não conseguia fazer a rodinha, hoje ele faz 3 séries de 10 rodinha tocando o peito no chão. Sabe? Faz pliometria, tudo é na sala. Então, isso é pedagogia. Então, eu estou estudando para mostrar. Ele não integrava tornozelo e treinava 20 anos com personal. Não sei o que os caras fizeram com ele. Assim, sabe o que chamou a atenção dele? O político disse assim, eu vou cuidar de você. O quê? Ele me achou no YouTube, no Instagram, viu lá uma aula e falou, pô, esse cara é louco. Aí eles me acharam, a mulher dele me achou. Esse cara é doidão, é isso daí que eu quero. Sabe que ele disse assim, professor? O que me encantou, quando eu perguntei para ele, por que você quer me contratar? Por que você quer me contratar? Marca uma avaliação, né? E na anamnese. Ele falou assim, porque eu vi que se você falou uma palavra interessante e eu quero chegar aos 70 anos, ele tem 50 e vai fazer 59 agora. Eu quero chegar aos 70 anos bem, com saúde. Eu acho que você pode me ajudar. Eu disse, eu vou cuidar de você. Aí ele falou assim, professor, o que mais me chamou a atenção em tudo, quando você disse que você ia cuidar de mim. Então, sabe, Polito, os profissionais de educação física precisam entender uma coisa. Nós somos da área da saúde. Todo profissional da área da saúde, antes da atividade profissional, ele tem a missão de cuidar do ser humano com acolhimento e competência. Aí eu vou ser treinador, aí eu vou ser coach, mas se você escolheu a área da saúde, a sua missão é cuidar do ser humano. O médico cuida, o dentista cuida, o farmacêutico, e nós treinamos. Treinar é uma arte. Eu adoro a palavra treinar. Por isso que existe um conflito do treinador de alta performance, porque ele não tem que ter alguns cuidados com a longevidade do atleta, senão ele perde o emprego. Então, isso é um conflito existencial. Chegou uma hora que eu falei assim, não quero... Eu fui meu atleta para... O cara achava para mim, todo salto, amigo, vou dizer uma coisa para você. Eu sou técnico do Paulistano, nosso time é de 2ª divisão. Tinha 4 de capital, 4 do interior. Se você fosse tão bom quanto você acha, você estava na NBA, viu? Então, baixa a bola. Bom tá na NBA. Nego bom, para mim, não é campeonato regional, campeonato do clube, né? Campeonato de mini basquete é para massagear o ego. É campeão juvenil. Grande merda. Campeão é olímpico, campeão é campeão. Nego bom é mundial olímpico. Campeonato de futebol. Isso, o resto é meia boca. O resto atleta meia boca não vem, não. Você está na NBA? Não. Você está na CBD? Não. Você é campeão europeu? Então você é uma porcaria, velho. Você é meia boca. A verdade nua e crua. Nua e crua. Então fica quietinho e vem jogar no meu time. Se você fosse bom, você não estava aqui. Você estava no Corinthians, na época, no Palmeiras, ou estava na NBA ganhando 40 milhões de dólares por temporada. Então baixa a bola, vai, baixa a bola, baixa a bola. Então, sabe, Paulo, eu acho que o profissional de educação física, a missão principal, a nossa primária, é cuidar. Eu sou um cuidador. Isso, eu cuido do meu aluno, eu cuido da criança, eu cuido do adolescente, eu cuido do idoso. Como é que eu cuido? Dando treino. Treinamento, para mim, é a palavra mágica. A pessoa fala assim, é aula ou é sessão de treino? Eu não dou aula, eu dou treino. Polito, mais uma vez, descobriu que a pólvora explode, né? Aquela discussão que não... Que nem esses dias... Eu não tenho aluno, eu tenho cliente. Exato, me falaram isso essa semana, que eu falei alguma coisa de professor. Aí você diz assim, não, sabe como é que você mata? Você fala assim, meu querido, você tem aluno porque você ensina. Você tem cliente porque ele te paga. E você tem um paciente porque ele é doido. Aluno, cliente, paciente. Boa. Paciente. Então, eu quero dizer, então, você já dá no fígado do cara esses bobinhos. Já aprende. Já aprende. Professor, grande abraço. Muito obrigado de coração. Eterna, né, um fruto de muito aprendizado aqui. E, com certeza, essa vai ser a primeira de muitas
conversa. Mas é uma alegria, me chama aí, seguramente a internet não vai derrubar a gente. Seguramente não, professor. Grande abraço, fica com Deus e vamos trocando figurinha aqui no WhatsApp. Vamos trocando sim, tá bom? Já que você Vamos fazer um curso qualquer também, a aí. gente vai trocando ideia de filme aqui, professor. Vamos fazer a pedagogia do treinamento. Esse termo vai ser bom, professor. Tá bom, querido? Obrigado, um abraço. Obrigado pela sua gentileza, pelo carinho. Manda um abraço aí para os seus seguidores, tá bom? Obrigado. E igualmente, professor. Fica com Deus. Assim seja. Tchau, tchau.